Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos fazer reflexão da palavra de Deus. Hoje no nosso culto, nós ensinamos que o maior problema da raça humana, o maior problema do ser humano é o pecado, é a iniquidade. E me parece que as pessoas não atentam muito para isso, não atentam para o seu pecado, não atentam para a sua iniquidade. Certa vez alguém disse assim: olha, eu prefiro ser lançado no inferno do que praticar o pecado. Porque o pecado, o inferno, meus amigos, meus irmãos, ele nada mais é, nada menos do que a consequência da iniquidade, a consequência do pecado. E as pessoas querem se livrar do inferno, querem se livrar da consequência do pecado, da consequência da iniquidade, mas não querem tratar a raiz das consequências, que é o próprio pecado. Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele veio livrar-nos do quê? Primeiramente, das nossas iniquidades. Lá em Tito diz isso, que ele veio nos remir dos nossos pecados. Ele não veio para me livrar do inferno. Primeiro ele foi na raiz do problema, que é o nosso pecado. Se hoje em dia as lideranças, os pastores, martelasse na mente das pessoas que elas têm que se livrar do pecado, elas têm que pedir a Deus que Ele lhe perdoa a iniquidade, o pecado, todas as demais pendências seriam resolvidas. O caminho estaria aberto para as bênçãos de Deus, o caminho estaria aberto para a comunhão plena com Deus. Então, meu amigo, meu irmão, talvez você está passando uma luta e você não está prestando atenção o que está causando isso. Talvez você está acalentando a iniquidade no seu coração, como o próprio salmista Davi. Olha, ele diz: se eu acalentasse a iniquidade no meu coração, Deus não me ouviria. E Jeremias fala: o que afasta o bem, as bênçãos de Deus para nós, são as nossas iniquidades. Meus irmãos, meus amigos, se as nossas orações deveriam ser diferentes, dizendo a Deus: Senhor, me livra da minha iniquidade, me livra dos meus pecados, faça eu ver a consequência, a gravidade do meu pecado. E você fizesse essa oração com sinceridade, meu amigo, meu irmão, todas as outras suas necessidades seriam plenamente satisfeitas. Porque o que causa o maior problema? Hoje alguém me ligou e me disse assim: olha, na minha vida dá tudo errado, tudo dá errado, acontece isso, acontece aquilo. Mas como nós já conhecemos ele, sabemos que o problema dele é outro, é a vida espiritual. E aí ele disse para nós: nossa, você tem muita sorte, as coisas que é para dar errado, dá tudo certo para você. Por quê, meus irmãos? Porque nós conhecemos a gravidade do pecado. O inferno só é inferno por causa da iniquidade, por causa do pecado. E por que as pessoas sofrem no inferno? É porque elas não foram livres do pecado. O pecado continua lá com elas. E o pecado é o combustível do inferno. É o combustível que alimenta todo o sofrimento do inferno. Quando retira o pecado, é cortado pela raiz o combustível de todos os males, de todas as desgraças. O que nós ensinamos aqui na nossa igreja? Nós ensinamos que nós devemos lutar de unhas e dentes para nos livrarmos, para o Senhor Jesus nos livrarmos dos nossos pecados. É o pecado que causa separação, é o pecado que causa falta de tudo na nossa vida. Mas parece que essa palavra pecado e iniquidade está em desuso, está em extinção, porque o pecado ele tem uma capacidade, como nós ensinamos hoje na nossa reunião, ele tem a capacidade de nos enganar, de amenizar, de camuflar quem realmente ele é. Então, meus irmãos, meus amigos, eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Jó, capítulo 36, do versículo 21. Preste muita atenção no que diz esse texto, que diz assim:
guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Tá vendo o que vem antes de todo mal? É você se declinar para o pecado, declinar para a iniquidade. O dicionário diz que a iniquidade é uma injustiça, uma perversa injustiça, uma traição. Ele é uma perversidade, né? É um ato injusto que nós cometemos contra o nosso Criador. Então, meus irmãos, meus amigos, eu já fiz um vídeo sobre o pecado, mas nunca é demais, porque a gravidade é muito grande. E na nossa reunião nós costumamos esclarecer as consequências do pecado, a gravidade do pecado. O pecado, ele é o combustível do inferno. Ele é o combustível de toda a desgraça que cai sobre as nossas cabeças. Eu gostaria, meus amigos, meus irmãos, que através desse pequeno vídeo você tratasse do seu pecado como ele realmente merece ser tratado. Ele tem que ser extirpado da sua vida. Ele tem que ser aniquilado da sua vida. E você só consegue isso através de Jesus Cristo. Você tem que chorar pelo pecado. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Enquanto você não lutar de unhas e dentes para que o nosso Deus, ele apague a tua iniquidade através do sangue do Senhor Jesus, menos tempo, mais tempo, ele vai te encontrar e vai cobrar muito caro. Gostaria que você pensasse sobre isso.